Oi, oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection. Meu nome é Alexia e estamos com um convidado especial no episódio de hoje, que é o meu pai, Marco Antônio. Alô, Alexia, tudo bem? Que formal, pai. Oi, Alexia, filhota, tudo bem? Tudo, e você? Maravilha, um abraço para todos que estão escutando. Os seus fãs, Sim, admiradores. exatamente. Bom, pai, hoje, 25 de abril, é uma data muito importante por duas razões. Uma é o aniversário da Marina, uma das minhas grandes amigas. Grande Marina, beijos, Marina. Ótimo, felicidades. Que você conhece ela desde que ela tinha Pequenininha. 4, 5 anos de idade, né? Sim, era uma coisinha. E 25 de abril é uma data muito importante também aqui para Portugal. Sim, Portugal está parado num feriado comemorando o 25 de abril, que é o seguinte: depois de muitas décadas de ditadura do Salazar, houve uma revolta militar. Foi uma revolução sem sangue, graças a Deus, mas mudou completamente o destino de Portugal. Então, vamos aos pouquinhos, Ok. tá? Sem, como é que se diz? Sem ser muito intenso em relação a isso tudo. Quem foi Salazar? Salazar foi um homem que chegou num momento de muita aflição política, com partidos se sucedendo no poder, enfim. E ele apareceu como uma espécie de um pacificador no começo. Ele instaurou uma ditadura. Essa ditadura deixou Portugal, vamos dizer assim, imobilizado quase completamente, politicamente, economicamente, e Quantos anos de ditadura, você sabe de qual? foram um pouco menos que 40, porque ele morreu, e então o regime começou a se deteriorar. Na época, Portugal fazia uma guerra colonial em Angola, Moçambique, e havia uma grande insatisfação por parte dos militares desse estado de coisas. Bom, e também, até pouco tempo atrás, para homens era obrigatório se inscrever no militar, né? Para ser militar. Até a década de 90, se não me engano. Para mulheres eu acho que foi um pouco menos, mas era obrigatório. Exatamente, todo mundo ia para a África lutar uma guerra sem sentido, enfim, a insatisfação foi crescendo. Em 25 de abril, houve uma revolta militar, como eu disse, sem sangue, foi uma revolução tranquila nesse aspecto, e mudou Portugal para sempre. A partir daí, Portugal teve então uma democracia. E o que é chamado de Estado Novo? O Estado Novo foi ditadura do Salazar. Então, foi o fim do Estado Novo para o início de uma república. Exatamente, de uma república democrática, isso que é importante. Houve um período de grande confusão, uns 10 anos mais ou menos, depois as coisas foram se acalmando e finalmente, a partir dos anos 80, Portugal vive uma tranquilidade democrática absoluta. Ainda bem. Ainda bem, graças a Deus. Estão tentando mudar isso um pouco, mas ainda bem. Sempre existe o jogo do poder, minha filha, sempre, para sempre, mesmo no lugar mais perfeito vai ter alguém gritando contra. Mas isso faz parte da democracia. Agora, eu estava lendo um pouco sobre os dias, né? Porque o regime, né? Ou esse movimento do dia 25 de abril, na verdade, começou no dia 24, né? Então, foi dia 24, dia 25 e no dia 26. Foram 3 dias que aconteceram. Então, por exemplo, regimes, né? A infantaria, a parte dos militares, sei lá o que, de cavalos, né? Todos eles se juntavam para entrarem dentro, por exemplo, da televisão mais importante de Portugal, para conseguir conquistar, entre aspas, a emissora, para conseguirem falar com o povo dessa forma, né? E com a rádio
e com a televisão, e com as prisões. Então foi tudo de norte a sul que aconteceu isso, né? Sim, houve muita tensão militar, mas as forças militares enviadas para combater a revolução, elas se juntaram à revolução Se e negaram, né? Como é que se diz? Os sargentos, sei lá, os capitães os de abril. capitães deram ordens, né, de atirar contra quem estava e eles se negavam, tudo Teve isso. uma coisa em Lisboa bastante dramática, que foi uma companhia de blindados que recebeu ordem diretas para atirar contra os companheiros e se recusaram, e além de se recusarem, aderiram ao movimento. Então a revolução, em 2 dias, estava sacramentada e Portugal havia mudado, então, de quase 40 anos de ditadura para uma democracia, em quase 3 dias. Claro que as coisas não mudaram de um dia para o outro, porque é impossível você, né, mudar qualquer país de um dia para o outro, porque, enfim. Claro, eu estou falando assim muito por cima, né? Teve muita tensão, teve quartel que se rebelou, forças do norte aqui de Portugal, do Porto, foram para Lisboa, os políticos agiram muito, é uma disputa de poder, realmente. Isso demorou, eu acredito que uns 5 anos, e, enfim, foi esfriando esse ânimo guerreiro e finalmente, lá pelos anos 80, Portugal teve, assim, eleições e tranquilidade democrática. Porque foi há 50 anos atrás. Nós estamos fazendo aniversário de 50 anos de Sim. democracia por causa de quem lutou no 25 de abril. Agora, uma pergunta muito importante. Por que os cravos? Explica a história dos cravos no dia de hoje. Revolução dos cravos. É é um símbolo. Então, É. o que eu sei é que eles usaram as flores, os cravos, para mostrarem que eles estavam em paz. Ou seja, ao invés de usarem as armas, eles usavam cravos, os militares, para mostrar que eles não iam lutar, que eles não iam atirar com nada. Então, todos eles carregavam cravos por causa disso. Tem muitas versões desse cravo, mas na realidade é o seguinte, o cravo, a Revolução de 25 de Abril, chama-se Revolução dos Cravos. Cravos vermelhos que a população inteira usava, os militares também usavam, e foi uma grande festa. Agora, é muito engraçado, pelo menos eu como brasileira, que também escutei muito sobre a ditadura brasileira, ter na minha cabeça que os militares foram os que salvaram um país, enquanto no Brasil, os militares foram os que fizeram a ditadura, né? E que teve toda essa parte por trás. Sim, aqui em Portugal foi muito tranquilo. Os militares que tinham a condição de fazer alguma coisa, o resto do povo não tinha. Tinha a polícia secreta, que era a PIDE, todo o jornal, toda a televisão, tudo era censurado. DGS e PIDE, né? PIDE. E DGS também. Eu não me lembro disso, tá, DGS, mas o PIDE era muito brutal. E era proibido tudo, era muito controlado. Então, as mulheres eram consideradas propriedades dos homens, digamos assim. Não podia votar. Se fosse professora ou alguma outra coisa como profissão, não podiam se casar. Tinham que pedir autorização ao governo, né, à época, para poderem se casar. Eu sei uma coisa, o pessoal que saiu daqui de Portugal para o Brasil, geralmente era um homem que ia na frente e depois levava a família. E então, a mulher não podia imigrar sem autorização do marido. Não podia fazer nada sem autorização do marido. Basicamente é isso. E tem uma coisa que você tinha que ter autorização para comprar um isqueiro. Tinha o seu nome, a sua fotografia. Isso daí pode E ser... andar de bicicleta também. Sabia ter bicicleta. Sabia. Também Mas tinha que ter a gente autorização. pensa que isso daí é uma anedota, mas não é. É o seguinte, é a mão do governo forte, da ditadura, entrando em todos os aspectos da vida social de Portugal. Para tudo você tinha que ter a mão do governo permitindo ou não. Geralmente não.
eu fico imaginando esse processo todo quando o novo governo democrata se instaurou, que a maior parte da população, né, as mulheres em si, principalmente, todos analfabetos, né, porque não Sim, podiam ir para a escola. a taxa de a taxa era mais ou menos de 70, 80% o analfabetismo em Portugal. Analfabeto, exatamente. E isso aconteceu só há 50 anos atrás. Sim. Tem muita gente que a gente vê aí na rua, nossos vizinhos, por exemplo, que viveram isso, né? E ainda tem muita gente na rua que fala o que aconteceu é mentira. Que na época de Salazar não era nada assim, que era tudo bom, que tinha que voltar essa época, que também são nostálgicos em relação a isso. Uma tendência é que o passado é sempre romantizado, né? Então, a pessoa que era jovem, tinha naquela época 10 anos, 15 anos, diz: naquele tempo era bom. Enfim, isso acontece, não tem Sim. jeito. Mas hoje está todo mundo bastante tranquilo quanto à democracia aqui em Portugal. Então, viva a liberdade, Sim, viva o 25 de abril. sim. Estou muito feliz em fazer parte desse país que me abriu as portas desde sempre. Obrigada, Portugal. Obrigada, Terrinha. E é isso, pai. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Ora, minha filha, fique à vontade. Me chame sempre. E até a próxima. Tchau! Tchau.